Olá! A nossa aula de hoje vai ser sobre um tipo de benefício previdenciário que gera muita dúvida. Você sabe qual é a diferença do auxílio-doença acidentário para auxílio-acidente? Bem, vem comigo. Vamos lá para a tela. Bem, minha gente, dentre os benefícios previdenciários, hoje a gente vai ver a diferença entre o auxílio-doença acidentário, que a gente chama lá no INSS de espécie 91, e o auxílio-acidente, tá? Professor, e essas siglas aqui eu preciso saber? Bem, é bem importante que isso aí é de forma rotineira, tá? A gente vai ver na nossa aula quando é B31, quando é B91, quando é o B36 e o B94, tá? Então vamos focar aqui. Vamos começar então? Bem, a gente vai começar pela definição de auxílio-doença. Vem aqui comigo. Bem, minha gente, auxílio-doença é aquele benefício que, quando o segurado está incapacitado para a sua função, ele vai ter direito. Então, vamos lá para um exemplo prático. Um pedreiro, ele fraturou o braço. Então, ele tem uma incapacidade o quê? Temporária, de 60 a 90 dias. Então, ele vai recorrer ao INSS para ter o seu benefício. No caso segurado empregado, e isso você vai ver lá com o professor Marcelo, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa e a partir do 16º dia é pago pelo INSS. Então, o auxílio-doença normal é o quê? É aquele auxílio que o trabalhador recebe por incapacidade temporária. Então, é a maioria das doenças. Vamos lá. Então, fez uma cirurgia de esterectomia, teve uma crise de lombalgia. Isso aí é auxílio-doença, tá? Quando ele é cometido por alguma doença e está incapaz para a profissão declarada. Vamos ver lá o que a instrução normativa diz? Segundo o artigo 300 da instrução normativa, ele fala que o auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprido a carência exigida, tá? Quando for o caso, vem aqui para mim. Ah, professor, esse sistema de carência do INSS, o que é isso? Bem, o INSS é uma seguradora. Então, para você ter direito ao benefício, você tem que pagar um período mínimo, que a gente chama de carência, tá? A carência para auxílio-doença é de 12 meses. Então, se você começou a pagar, começou a trabalhar e começou a pagar o INSS hoje, para você fazer uma cirurgia, ter direito a um benefício, você tem que pagar 12 meses. Com exceção daquelas doenças que são isentas de carência, tá? Que geralmente são cardiopatia grave, nefropatia grave, acidente de qualquer natureza ou causa, isenta de carência, que a gente vai ver isso na aula específica. Vamos voltar lá para lá? Ficar, então ele continua aqui, vai ser devido àquela pessoa que pagou, né, a carência e ficar incapacitada para o seu trabalho ou função habitual por mais de 15 dias consecutivos, tá? Lembrar que isso aqui é para o segurado empregado. Isso, minha gente, cai muito em prova, muito isso aqui. O que é que eles perguntam? Que o benefício do INSS vai ser devido a partir do 15º dia? Não, é a partir do 16º dia. Tranquilo? Vamos evoluir. Vem aqui para mim na tela. Para você matar o raciocínio do direito previdenciário, você tem que saber qual é o tipo segurado e qual a carência que ele necessita, tá? Então, o segurado empregado, ele vai ser pago 15 dias pela empresa. Já o autônomo não precisa disso. Então, você vai ter uma aula de tipos de segurados e da parte de carência e de isenção de carência. Então, o que você tem que saber para entender o benefício previdenciário é que tipo de segurado eu estou tratando, qual o benefício e qual a carência, se ele tem isenção ou não. Aí você vai conseguir enquadrar, tranquilo? Mas a gente começando o auxílio-doença, a gente já viu que para o segurado do tipo empregado, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa, a partir do 16º dia vai para o INSS. A gente sabe que pode ter aquelas situações que isentam de carência, ok? E a gente sabe que é uma incapacidade temporária, tranquilo? Isso é auxílio-doença normal, eu não cheguei ainda lá naquele detalhe do acidentário. Vamos evoluir? Voltando para o slide. Bem, e o auxílio-doença acidentário? É aquele auxílio-doença que a gente acabou de falar, mas decorrente de acidente de trabalho. Então, nada muda. É o mesmo benefício, só que ele vai receber uma nomenclatura diferente, porque ele está ligado ao quê? A um acidente de trabalho, tá? E que é acidente de trabalho? Vamos lá ver o texto da lei. É aquele que ocorre pelo exercício da atividade a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução da capacidade temporária ou permanente para o trabalho, tá? Então, vem aqui comigo. Então, não tem mistério. Auxílio-doença e auxílio-doença acidentário
É o quê? Um benefício que dá para incapacidade temporária. A diferença é que o auxílio-doença acidentário, ele está ligado ao acidente de trabalho. Por exemplo, o mesmo exemplo lá do pedreiro. Vamos dizer que ele estava lá trabalhando lá na obra e escorregou e quebrou o fêmur. Então, foi um acidente ocorrido no local de trabalho. A gente vai ter uma aula sobre acidente de trabalho, que também tem equiparações de acidente de trabalho, tá? Por exemplo, se for no horário de descanso, vai ser acidente de trabalho ou não? A gente vai ver isso. Então, só muda isso. Muita gente pensa de forma errada que ele vai ganhar mais ou menos sendo auxílio doença acidentário. Não é. O valor do benefício é o mesmo. A diferença vai ser que um vai ser por acidente e o outro não vai ser, tá? O auxílio doença acidentário, ele traz várias prerrogativas para o empregado, que a gente vai ver isso na aula de acidente de trabalho. Ele vai ter estabilidade de 1 ano após o término do benefício. Então, por exemplo, esse pedreiro aí que quebrou a perna, depois quando ele tiver alta do benefício, que ele voltar para a sua função, ele vai ter estabilidade de 1 ano, tá? E outras conjunturas que a gente vai ver na aula de acidente de trabalho. Mas hoje a gente está aqui para desvendar a diferença de auxílio doença acidentário para auxílio acidente. Então, a gente já viu que é auxílio-doença, tranquilo, que lá no INSS se chama de B31. E agora a gente viu o auxílio-doença acidentário, que é o quê? Uma incapacidade temporária gerada por acidente de trabalho. Voltando lá, tá? Então, quem tem direito a acidente de trabalho? Na verdade, aqui eu coloquei segurado especial, mas o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, eles têm direito ao auxílio-doença acidentário. E atenção agora para o doméstico, com a Lei Complementar de 2015, que também tem direito a acidente de trabalho. Pois é. Então, vem para cá. Mas, professora, qual é a diferença do segurado empregado e avulso especial? Pois é. Na Previdência, quando você vai pagar a Previdência, você fala assim, bem, eu sou... Um exemplo, eu sou médica e trabalho no consultório, então eu vou ser classificada como segurada autônoma. Ou se não, eu sou contratada no hospital carteira assinada, eu vou ser chamada de segurada empregada. Para você ter uma ideia, por exemplo, se eu sofrer um acidente no meu consultório, classificada como segurada autônoma, eu não vou ter direito a acidente de trabalho, porque eu não falei para vocês ali na tela que quem tem direito é o segurado especial, que é o pescador agricultor, o empregado e o trabalhador avulso. Calma, minha gente, todas essas definições, o professor Irapuã vai falar e o professor Marcelo também. Mas vamos voltar ao exemplo do meu exemplo. Se eu tiver um acidente no hospital, que eu tenho carteira assinada, eu vou ter direito a acidente de trabalho e vou ter direito à estabilidade lá no hospital 1 ano quando eu voltar. Mas, se eu sofrer um acidente no meu consultório, como no meu consultório eu estou classificada como autônoma, eu não vou ter acidente de trabalho. Por isso que eu falei no início, que para você matar é qual o tipo de segurado? Qual o tipo de benefício? Tem carência ou não? Aí você monta o seu raciocínio, tá? Vamos voltar lá para a tela que tem outra novidade. Quando eu tenho um acidente de trabalho, um auxílio-doença acidentário, ele é isento de carência. Então, outro benefício para o trabalhador cai em prova, tá? Ele é isento de carência. Vem para mim. Então, por exemplo, a pessoa foi contratada na firma, voltando aqui. Por exemplo, o professor... Eita, desculpa, o professor não, né? Eu não. Vamos dar outro exemplo. Esse pedreiro foi contratado na firma hoje, tá? E teve um acidente, por exemplo, amanhã ele tem um acidente, só que ele nunca pagou o INSS. Ele vai ter direito ao auxílio-doença? Sim ou não? Vamos lá? Sim, minha gente. Aí você vai falar, mas professora, ele não tinha que pagar 12 meses que é a carência? Concordo, tinha que pagar 12 meses que é a carência. Mas como foi um acidente de trabalho, ele não precisa pagar a carência, porque ele é isento de carência. Tá? Então, eu trouxe aqui para a gente classificar, a gente conceituar, na verdade, o que é o auxílio-doença acidentário. A gente já sabe que o auxílio-doença acidentário é o quê? É uma incapacidade temporária, ele é isento de carência porque ele é decorrente de um acidente de qualquer natureza ou causa, porque dentre as causas de isenção de carência, acidente de qualquer natureza ou causa é isenção de carência, e basicamente vai ser a mesma coisa do auxílio-doença, né? O que vai mudar é a nomenclatura, que o auxílio-doença normal é B31 e o auxílio-doença acidentário é B91. Mas o que eu quero concluir de auxílio-doença acidentário é que ele é uma incapacidade temporária e decorre de um acidente de trabalho. E o auxílio-acidente? Vamos lá. Bem, vamos lá para a telinha. O que é o auxílio-acidente? Ah, professora, para mim é a mesma coisa. Não é. Então, segundo a nossa IN, o auxílio-acidente será concedido como, primeira coisa, ó, indenização
quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza ou causa, resultar em sequela definitiva discriminada no anexo 3 do decreto 3048, tá? A gente vai falar bem certinho esses conceitos aí. Então, primeira coisa, voltem aqui para mim. O auxílio acidente, ele na verdade, ele é uma indenização quando a pessoa tem uma sequela já definitiva que reduz a capacidade para o trabalho. Então, qual é o raciocínio? Eu estou em auxílio doença, tá? Vamos dar o exemplo daquele pedreiro. Aquele pedreiro melhorou da fratura, ele pode sim ser pedreiro. Mas ele ficou, por exemplo, vamos dizer que ele fraturou o braço, ele ficou com a restrição leve na flexão do braço. Ele vai poder voltar ao trabalho, mas como ele teve essa sequela, ele vai receber como caráter indenizatório do INSS o auxílio acidente. Então, peraí, professora, ele vai trabalhar e receber o benefício? Ele vai trabalhar e receber o benefício. Ele vai voltar para a função dele e vai ficar ganhando como caráter indenizatório o auxílio acidente, tá? Vamos voltar para a tela lá? Então, ele vem sempre após a cessação de um auxílio-doença. A gente vai exemplificar isso bem legal, tá? E outra coisa que cai muito em prova, tá? Ele é de caráter indenizatório. Então, até agora, é o único benefício que pode ser inferior a um salário mínimo, ok? Vem aqui para mim. Então, se perguntar em prova, qual é o benefício que pode ser inferior a um salário mínimo? É o auxílio-acidente. Isso cai. Por quê? Porque nenhum benefício do INSS pode ser inferior ao salário mínimo. Isso está para ser mudado. Então, até a presente data desta aula aqui, qualquer atualização eu coloco, o auxílio acidente, como ele tem um caráter indenizatório, ele pode ser inferior a um salário mínimo. Tranquilo? Vamos especificar aqui esses conceitos. Então, esse aqui é o quadro do anexo 3 do decreto 3048, para vocês saberem quais são as sequelas definitivas. Então, lá tem vários exemplos. Aqui eu trouxe um, por exemplo, redução da força ou capacidade funcional dos membros, que é no caso do nosso pedreiro. Então, por exemplo, aqui no item C, se ele teve uma redução da força ou da capacidade funcional da perna ou do pé, ele pode ter direito ao auxílio acidente, se tiver nessas classificações aqui, tá? Eu só trouxe para vocês saberem. E outra coisa, vem aqui para mim. A instrução normativa diz bem clara que o anexo 3 do decreto, que define o que são as sequelas, porque esse decreto ele veio para ajudar você. Peraí, o que é que vai ser essa sequela? Tá? Ele vem definindo. Lembrar que essa sequela deve ser tudo aquilo que causa uma redução para o capacidade para o trabalho, que a gente vai ver aqui. Então, esse decreto veio definindo quais são essas situações, tá? Só que esse decreto ele é exemplificativo. Tá? Você pode ter outras situações que não tem aqui no decreto, que vão dar direito ao auxílio acidente, tá? Mas que não estão aqui. Bem, vamos evoluir, passando os slides. Então, focando aqui lá no slide, nos principais tópicos do slide, tá? Vamos ficar só no slide. Então, o auxílio acidente. A quem é devido ao auxílio acidente? Senhora, que a primeira coisa que você tem que saber qual é o segurado que tem direito ao benefício. Então, quem tem direito ao auxílio acidente? O segurado empregado, o doméstico, o avulso e o especial, certo? Então, são os mesmos que têm direito a acidente de trabalho, tá? Mas aqui, esses aqui, se por acaso eles ficarem de auxílio-doença, tiverem alta, voltarem para o trabalho, com a redução da capacidade para o trabalho, vão receber o auxílio-doença. Outra condição, o auxílio-acidente, ele decorre de um acidente de qualquer natureza ou causa. Não precisa ser de acidente de trabalho. Muita gente pensa que o auxílio-acidente está ligado a acidente de trabalho. Não é, tá? O indivíduo pode ter tido uma lesão andando na rua, teve uma lesão, ficou de benefício, só que quando ele saiu do benefício, teve uma sequela e não consegue desempenhar seu trabalho normalmente, tá? Aí é que vem aquelas siglas lá que pouca gente sabe. Quando eu tenho um auxílio-acidente que ele veio de um acidente prévio de trabalho, eu chamo de B94. E quando eu tenho um auxílio-acidente que veio do acidente de qualquer natureza ou causa, eu chamo de B36. Professora, tenho que saber, seria bem interessante, porque isso já caiu em prova, tá? Ok? Então, vem aqui para mim na tela.
Então, a gente viu o auxílio doença acidentário, tá? Que é aquele que é incapacidade temporária. Agora a gente está vendo o auxílio acidente, que é aquele benefício indenizatório que vai ser devido a que segurado? O empregado, o doméstico, o avulso especial, ele pode vir de qualquer acidente de qualquer natureza ou causa. Mas vamos falar mais um pouquinho dele, tá? E como é que isso pode cair em prova, tá? Vamos lá para a questão. Eu sempre gosto de fazer uma correlação. Olha como caiu aí na questão agora de 2016. Entre os contribuintes abaixo, assinale o que não tem direito ao auxílio acidente. Peraí, né? A gente acabou de ver aqui quem tem direito. O segurado empregado, o doméstico, o avulso e o segurado especial. Voltando aqui, o avulso tem direito? Tem. O especial tem direito? Tem. O doméstico tem direito? Tem. O que é que não tem direito? O facultativo. Por isso que eu disse para vocês que é importante você saber o tipo de benefício e o tipo de segurado que tem direito àquele benefício. Tranquilo? Evoluindo ainda em relação ao auxílio acidente. Então, a gente já viu aquela parte inicial, né? Que ele é uma indenização, quando tiver sequela, que tiver no anexo do decreto 3048, que está no seu edital, que a gente está trazendo eles na aula gravada, tá? Agora, que resulte na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, isso cai em prova, ou redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, porém com maior esforço para desempenho da função, ou ainda, muita atenção para esse terceiro item, viu? Muita gente não sabe. Impossibilidade do desempenho da atividade que exercia na época do acidente, ainda que exerça outra, independente do processo de reabilitação profissional, tá? Então, vem aqui comigo. O conceito do auxílio acidente é isso, é uma indenização quando ele volta para o trabalho, mas com a redução da capacidade para o trabalho. Então, tanto pode ser uma redução para o trabalho que habitualmente ele fazia, ou ele vai fazer aquele trabalho com maior esforço, ou ele foi reabilitado pelo INSS para outra profissão e não pode exercer aquela profissão por causa da sequela, tá? Então, exemplo, esse pedreiro, ele não pôde mais, teve uma sequela muito grave, ele não pôde mais exercer a função de pedreiro e foi reabilitado para porteiro, tá? Dependendo da sequela, ele pode receber também o auxílio acidente. Pouca gente sabe disso. Então, lembrar que aquela anexo 3 do decreto 3048, você não precisa decorar aquelas situações, tá? Você tem que saber esse conceito aqui. Voltou para o trabalho com a redução, com maior esforço, não está limitado por causa daquela sequela definitiva, vai ter direito ao auxílio acidente. Vamos lá? Vamos progredir. E aí vem um caso bem legal, que provavelmente vai ser a sua banca, que é da CESP do ano passado, tá? A CESP costuma ter enunciados assim, grandes mesmo, e a CESP costuma perguntar muito certo e errado. Lembrando que na CESP, se você errar uma questão, essa questão errada anula a certa. Então, na CESP, você tem duas alternativas, estudar ou estudar. E tem uma terceira também, estudar também. E tem uma quarta, revisar. Vamos lá para a questão. Maria, casada, sofreu acidente de trabalho em 1 de fevereiro de 2018 e ficou afastada da empresa em que trabalhava por 3 meses, recebendo o que, minha gente, quando é incapacidade temporária? Auxílio-doença, até a data imediatamente anterior ao seu retorno, que ocorreu em maio. Então, ela ficou afastada de fevereiro até maio em auxílio-doença, porque ela sofreu o quê? Um acidente de trabalho. Então, qual é a espécie desse auxílio-doença aqui? A gente vai ter o quê? Um auxílio-doença acidentário, né? Então, ela veio aqui, ó, fevereiro, maio, ficou em auxílio-doença acidentário, que é um B91, tá? Ela começou aqui em fevereiro, no mês 2, e teve alta no mês 5. Aí a questão continua. Na data do acidente, o cônjuge de Maria tinha 44 anos de idade. Nessa situação hipotética, após o retorno ao trabalho, Maria poderá pleitear o auxílio acidente somente se persistirem sequelas que impliquem na redução da sua capacidade laboral, certo ou errada? Questão linda e maravilhosa. Então, veja, ela só poderá pleitear o auxílio acidente, sim, somente se ela tiver redução da sua capacidade laboral para a função que ela exercia. Então, a questão está
correta, tá? Então, qual é o raciocínio aqui? O indivíduo vinha com o auxílio doença, tá? Teve alta e vai para o auxílio acidente. Então, veja a questão da CESP, que eu destaco, né? Ela dá a informação que o marido tenha 44 anos, não tem nada a ver isso aí, tá? Mas o que é que a questão vem aqui para mim? O que é que a questão quer que você saiba? E o que é isso vai cair na sua prova? Que auxílio acidente, ele volta para o trabalho, mas tem direito a uma indenização se tiver redução da sua capacidade para o trabalho. Tranquilo? Vamos evoluir mais um pouco. Essa questão aqui é fundamental. Auxílio doença e auxílio acidente acumulam? Hein, minha gente? Não. Então, vamos aqui. Como é que se dá todo o processo para a gente entender? Vamos pegar o exemplo lá daquela questão da FESP, tá? Vinha aqui o empregado trabalhando aqui, tranquilo. Aí ele caiu. Eita, tá interessante. Teve uma fratura de braço, vamos dar o exemplo, e era um segurado empregado, né? Aí teve os primeiros 15 dias pagos pela empresa e a partir do 16º dia foi para o INSS. Então, ele vai ter direito, ó, ao auxílio doença, que é aquela incapacidade temporária. Esse auxílio doença pode ser chamado de B31, que é aquele que não está ligado a 100 de trabalho, vamos dizer que ele caiu na rua, ou B91, que é justamente o nosso auxílio doença acidentário. Aí vamos dizer, vamos chamar ela de Maria. Maria ficou lá no benefício, ficou 4 meses em benefício. Depois Maria volta para o trabalho, ela em pezinha aqui, volta. Mas ela volta com vem aqui para mim. Esse caso, eu peguei um caso prático no INSS de um indivíduo que ele teve uma fratura do antebraço, mas ele tinha uma restrição na flexão do mesmo. Ele podia voltar a exercer sua função, mas tinha essa restrição. Então, ele teve alta do auxílio doença e ficou recebendo auxílio acidente. Vamos voltar lá para a figurinha para a gente entender. Então, quando ela voltar ao trabalho, ela vai ficar recebendo o auxílio acidente e vai continuar trabalhando. Mas, professora, ela vai ficar recebendo para sempre? Ela vai ficar recebendo para sempre. Exceto quando ela se aposentar, tá? Minha letra tá horrível aqui. Quando ela se aposentar, a de aposentadoria, quando chegar aqui, o auxílio acidente cessa, porque ele não pode acumular, tá? Ou se ela tiver outra intercorrência médica. Então, vamos lá que Maria aqui, ó, continua aqui trabalhando e recebendo o seu auxílio acidente. Aí, vamos lá que ela caminhou, Maria danada foi, e agora teve um problema, teve que fazer uma cirurgia, uma esterectomia. Quando ela necessitar do auxílio doença de novo, né? Porque esterectomia é o quê? Incapacidade laboral temporária. O auxílio doença dela vai cessar, o auxílio acidente dela, desculpa, vai cessar. Ela vai entrar em auxílio doença, tranquilo, que é aquele tempo da incapacidade laboral temporária, tranquilo. E quando terminar, ela vai voltar para a empresa recebendo o seu auxílio acidente que ela recebia da fratura lá. Tranquilo, minha gente? Então, esse aqui é o raciocínio. Vem aqui para mim, tá? Então, o auxílio acidente, ele sempre vem do auxílio doença prévio. Não necessariamente precisa vir do auxílio doença acidentário. O tema da nossa aula é esse, justamente para você saber qual a diferença do auxílio doença acidentário para o auxílio acidente, porque a nomenclatura é igual. Mas veja, vamos lá, né? Maria veio aqui trabalhando, aí quebrou o braço. Ela entrou em quê? Em auxílio doença, que auxílio doença é incapacidade temporária. Quando ela tem alta para o trabalho, se aquela doença causou uma redução para a sua função, ela vai voltar para o trabalho e tem um benefício de caráter indenizatório, que é o auxílio acidente. Ok? Então, o auxílio acidente a pessoa recebe trabalhando. Ok? Não tem nada a ver com auxílio doença acidentário. Lembrar, né, que o auxílio doença acidentário é quando ele está incapaz lá, se tratando, recebendo benefício. O auxílio acidente é quando ele volta e tem uma sequela. Lembrar que o auxílio acidente, ele pode vir do auxílio doença normal ou pode vir do auxílio doença acidentário. Só que ele tem que vir de uma sequela de um acidente, de qualquer natureza ou causa. Tranquilo? Vamos voltar para cá, então. Então, respondendo a essa pergunta, o auxílio doença e o auxílio acidente acumulam? O que é que vocês têm para me dizer?
não acumula, tá? Ou você tem um, ou você tem outro. Lembrar esse caso de Maria aqui que tá ótimo. Ela tinha um auxílio acidente por causa da fratura do braço, né? Mas ela foi fazer uma esterectomia que não tem nada a ver, tranquilo. Suspende, ela vai receber o auxílio doença, porque eles não podem acumular. Quando ela tiver alta, ela vai continuar recebendo o seu auxílio acidente. Até quando, professora? Até a aposentadoria dela. Aí podia surgir aqui outra dúvida, né? Ô, professora, vem cá. E se ela tivesse aqui outra fratura, que essa Maria aqui é danada? Vamos dizer que ela teve uma fratura de punho. Ficou em auxílio doença. Teve alta e teve também direito a outro auxílio acidente. Um seria por causa do braço, outro seria por causa do punho. E aí, o que é que ela faz? Vem para mim. Eu quero saber de vocês. E aí, nessa situação, quando tem direito realmente por lei, ela tem 2 sequelas, tem direito a 2 auxílios acidentes. Como é que fica? Vamos ver lá? Antes de responder essa questão, vamos para a questão da CESP, só para vocês ficarem aí perguntando. Vou dar um tempo aí para pensar, mas antes disso, vem para cá. Olha como isso aí cai em prova. CESP de novo, veja que legal, né? Um parágrafo, uma verdadeira redação a questão, né? Isso para quem está nervoso é ótimo. Então, vamos lá. Outro exemplo foi Maria também, ó. Maria foi contratada como empregada da empresa Souza e Silva. Após 3 anos e 2 meses de trabalho, ela foi vítima de acidente de trânsito, que ele provocou fraturas expostas em membro inferior. Em virtude dessa ocorrência, Maria ficou incapacitada temporariamente para o trabalho, tá? Então, aqui, ele não diz se esse acidente de trânsito foi acidente de trajeto ou não. Ele não diz para você. A gente vai ver isso na aula de acidente de trabalho. Mas o que interessa para você é que ela teve a fratura exposta no membro inferior, tá? E ficou incapacitada temporariamente para o trabalho. Qual o benefício que a gente dá na incapacidade laboral temporária? Auxílio-doença. Até agora, a questão não falou para a gente se é um auxílio-doença que vem de acidente de trabalho ou não. Aí, após 1 ano e 8 meses de afastamento do trabalho, peritos do INSS, você no futuro, perito médico federal, constataram que Maria, apesar de se encontrar apta ao trabalho, possuía sequelas provenientes do acidente que reduziram a sua capacidade para a atividade que exercia habitualmente. Nessa situação hipotética, julgue o item que segue. Aí aqui vem a questão que você tem que acertar. A partir do momento que Maria for considerada apta a retornar ao trabalho, o INSS deve cessar o pagamento do auxílio-doença e conceder o auxílio-acidente. Foi o que a gente acabou de falar. Certíssimo, você vem aqui, certíssimo, você fez o gabarito, pontuou, e é isso que interessa, e principalmente teve conhecimento. Então, se ele perguntar auxílio-acidente, você já sabe a diferença, que auxílio-acidente vem depois que o indivíduo tem alta do INSS, volta ao trabalho, mas volta com a sequela. E lembrar que o auxílio-acidente, ele pode vir do auxílio-doença acidentário, que é aquele que vem decorrente do acidente de trabalho, ou pode vir de um acidente, como foi o caso aqui de Maria. Ele não disse que era acidente de trabalho, um acidente de qualquer natureza ou causa. Vamos progredir? Tá ficando legal, né? Vamos para mais uma questão, tá? Que a gente fica mais ativo. Então, suponha que Antônio recebe auxílio acidente há 5 anos, certo? Juntamente com o seu salário mensal. Aí você pensa, ih, rapaz, peraí, como é que ele vai receber? Quem é o aluno que não está estudando, né? Vai dizer, ah, não, isso aqui já está errado, porque não pode receber benefício trabalhar. Pode. O auxílio acidente, ele pode receber o benefício e trabalhar. Mas beleza, a questão aí também foi CESP, ele só está preparando para você. E ele vai se aposentar. Nesse caso, Antônio poderá acumular o seu benefício de auxílio acidente com aposentadoria, certo ou errado? Pam, pam, pam. Errado. E você gabaritou. Você lembra lá que eu falei lá de Maria, que ela vinha com o auxílio acidente dela, e a gente perguntou, professora, vai até quando? Eu disse, até a aposentadoria dela, tá? Só se ela tiver alguma intercorrência. Então, quando chegar na aposentadoria, ele cessa e fica ganhando só a aposentadoria, tá? Não pode acumular. Tranquilo? Então, eu trouxe esse slide aqui para a gente resumir, tá? Professora, eu tenho que saber isso, minha gente. A gente vai repetir tanto que você já vai ficar sabendo, vai estar discutindo, nem vai falar mais auxílio doença, vai falar B31, B91, por aí.
Então, o nosso auxílio-doença, que é a nossa incapacidade temporária, ele pode ser causado por acidente de trabalho, que é o acidentário, que a gente estava discutindo hoje, que é chamado B91, ou ele pode não ser causado por acidente, que é chamado B31. Só essa diferença. O resto é tudo igual, o valor do benefício é tudo igual, tá? E a gente pode ter o auxílio-acidente, que é aquele que a gente sabe que ele vai ter alta e vai retornar ao trabalho, tá? Que ele pode ser decorrente do acidente de trabalho, que a gente chama B94, ou ele pode vir de acidente de qualquer natureza ou causa, que é chamado B36. Isso aqui, muita, mas muita gente não sabe, tá? Então, o auxílio-acidente B36 é aquele que veio de um auxílio-doença normal, sem estar ligado a acidente de trabalho. E o acidentário é aquele que veio de um auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, tá? Aí eu trouxe aí a aposentadoria por invalidez, o LOAS, só para citar, que a gente vai ver em outras aulas. Vamos progredir. Então, respondendo aquela pergunta que eu falei lá. E se Maria, aquela danada, teve, além de ter a fratura do braço, teve a fratura do punho também? E aí, como é que vai ser? O auxílio-acidente, ele acumula? Não. Mas aí o que é que o segurado pode fazer? Escolher o mais vantajoso. Então, vamos lá ver o artigo 336. Quando o segurado em gozo de auxílio-acidente fizer jus a um novo auxílio-acidente em decorrência de outro acidente ou doença, serão comparadas as rendas mensais dos dois benefícios e mantido o mais vantajoso, tá? Então, vem aqui para mim. Eu dei o exemplo lá de Maria, né? Ela já recebia um auxílio-acidente do braço, mas recebeu o punho, também ficou com a sequela que reduziu sua capacidade para o trabalho. Então, se ela tiver direito a dois, você vai lá no INSS e vai escolher qual é o mais vantajoso. Isso pode cair, tá? Ele não acumula, mas você pode escolher o mais vantajoso. Vamos lá evoluir? Mais uma questãozinha aqui para a gente concluir, mas também uma questãozinha da CESP, tá? Roberto, empregado da empresa Silva Lacta, há mais de 1 ano e 8 meses, da qual recebe salário mensal equivalente ao salário mínimo, deverá se afastar por trabalho por 4 meses em função de problema cardíaco atestado pela perícia do INSS. Nessa situação hipotética, durante o período de 4 meses de afastamento, Roberto fará jus ao auxílio-acidente? Minha gente, vamos lá. Veja informações necessárias. Vamos ver informações, quer dizer, importantes. Primeiro, você sabe que é segurado empregado, beleza, então que os primeiros 15 dias vão ser pagos pela empresa, a partir do 16º dia vai ser pago pelo INSS, tá? Fala que recebe um salário mínimo, isso aí no caso é desnecessário para a questão, e ele diz que ele vai precisar ficar afastado 4 meses por causa de um problema cardíaco, ou seja, ele tem uma incapacidade laboral temporária. Ele sofreu algum acidente que causou alguma sequela definitiva, que ele pode voltar para o trabalho com a sequela cardíaca? Não, minha gente. Aqui é o quê? Peraí, problema cardíaco, ele tem uma crise hipertensiva descompensada, uma ICC descompensada, ele necessita daquele tempo para fazer a compensação. Então, aqui vai ser o quê? Auxílio doença. Então, na questão lá, Roberto fará jus ao auxílio acidente? É errado, ok? Vem para cá, para mim. Então, nesse caso, e esse auxílio-doença aí, é acidentário ou não? Não, né, minha gente? Tinha um problema cardíaco, a questão não referiu que é acidente de trabalho, ele vai ter direito ao auxílio-doença na espécie B31, ok? Então, eu trouxe o principal tópico agora, os principais tópicos para você saber a diferença e não cair mais nessa pegadinha de auxílio-doença acidentário e o auxílio-acidente. Agora você tá fera. Então, vamos estudar para gabaritar aí a sua prova. Até mais!